Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Experimental 2. Na aula de hoje, nós mostraremos a parte teórica do experimento de volumetria de precipitação, que corresponde ao módulo 4 do nosso curso. Nós hoje, então, vamos falar dos métodos que empregam como solução padrão o nitrato de prata, o AgNO3, que já foram apresentados no curso de Química Analítica 2, no curso teórico de Química Analítica 2. Esses métodos são conhecidos também como métodos argentimétricos, por empregarem a prata como solução padrão, e são usados normalmente na determinação de haletos e de íons metálicos, como por exemplo os cloretos. Com base então nos tipos de indicadores disponíveis nos métodos argentimétricos, a gente pode classificá-los em 3 tipos distintos na determinação de cloreto, usando prata como solução padrão: o método de Mohr, o método de Voillard e o método de Fayence. Todos os 3 métodos já foram apresentados para vocês no curso de Química Analítica 2, no curso teórico, e hoje nós vamos focar aqui no método de Mohr, uma vez que nosso próximo experimento será sobre a determinação de cloreto via método de Mohr. O método de Mohr, ele é um método que parte da formação de compostos pouco solúveis coloridos, ou seja, de sólidos coloridos. Basicamente, nós temos então a prata proveniente do meu titulante, do nitrato de prata, reagindo com o cloreto, que é o meu analito de interesse, formando então o cloreto de prata, que é um precipitado branco. A presença de um leve excesso de prata proveniente do titulante reage imediatamente com íons cromato, que provém do cromato de potássio, que é o nosso indicador, formando o cromato de prata, que é um precipitado pouco solúvel de coloração vermelha. Ou seja, ao realizar a titulação no método de Mohr, titulação de cloretos, utilizando o nitrato de prata como agente titulante, a partir do momento que toda a prata consome o cloreto e nós temos um leve excesso de prata, esse leve excesso de prata, então, vai reagir com o nosso indicador, o cromato de potássio, formando, então, um precipitado pouco solúvel de cromato de prata que apresenta uma coloração vermelha intensa. O detalhe é que na prática o ponto final ele vai ocorrer um pouco além do ponto de equivalência. Isso porque a gente precisa adicionar um excesso maior de prata para que possamos visualizar a coloração vermelha, uma vez que o cromato de potássio apresenta uma coloração amarelada, tá ok? Essa coloração amarelada vai ter um tom um pouco turvo, já que é formado o precipitado cloreto de prata. Tá bom? Então, para que nós possamos visualizar a coloração vermelha, geralmente a gente tem um leve excesso de prata, tá ok? Como vocês podem visualizar aqui na imagem. A solução a ser titulada, ela deve ter, portanto, um pH neutro ou levemente básico, pois o cromato, que é o nosso indicador, reage também com íons de hidrogênio em solução ácida, formando o HCrO4-, e, consequentemente, reduzindo a concentração de cromatos. O que ocorre na prática, então, é um consumo dos íons cromatos pelo H+, tá certo? Se o meio estiver ácido, formando, então, o HCrO4-. Se eu consumir, então, os íons cromatos, eu vou ter um erro na minha precipitação, uma vez que esse aqui é o nosso indicador. Por outro lado, em pH muito alto, ou seja, em meios muito básicos, a presença de uma alta concentração de íons OH- pode ocasionar a formação de hidróxido de prata. Segunda reação, a prata, que é o nosso agente titulante, vai reagir com íons hidróxido, formando o hidróxido de prata e, consequentemente, aqui o óxido de prata, tá bom? Em meio aquoso.